A carta de Paulo aos Colossenses. Primeiramente, onde essa carta foi escrita? Provavelmente dentro de um poço ou dentro de um calabouço. Paulo estava preso e escreve essa carta. Por que ele escreve essa carta? Porque Epáfras, alguém que ele chama de um homem idôneo, um homem íntimo, amado. Ele chama Epáfras de amado, um homem muito amado, um homem, que tem se entregado e tem amado a igreja, amado aos crentes de Colosso. Ele escreve essa carta e ele inicia a carta dizendo assim, Colossenses, capítulo 1. Depois a gente oferta, minha filha. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Bota a corrigida fiel que eu estou usando atualizado. A mesma coisa, vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Eu vou pedir quando os irmãos precisarem vir aqui, se virem desse lado, dá a volta lá atrás e vem aqui, por favor. E se for vir desse lado para cá, dá a volta do lado de lá. Por causa da câmera. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aqui ele não chama Timóteo de filho, ele chama de irmão. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Paulo inicia a carta se apresentando, ok? Falando das relações que ele tinha a Timóteo, fala de Epáfras, mas o fato é que essa carta ela foi escrita porque Paulo ouviu relatos de Epáfras de que os irmãos de Colosso estavam sendo levados por fábulas, por mentiras, por um evangelho falso, por falsos profetas. E aí no versículo 9 Paulo diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo diz que desde que ficou sabendo, começou a orar com a finalidade de que o entendimento deles fosse aberto,
com a finalidade de que eles fossem cheios do conhecimento de Deus. Para quê? Para viverem de forma digna do Senhor. Vamos continuar. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu. Paulo aqui começa agora a revelar o Jesus do Evangelho puro. Ele fala: ei, ele é aquele que vos transportou do império das trevas e os trouxe para o reino do Filho do seu amor. Trouxe para perto. Ele tirou os que estavam distantes e trouxe para perto. Mas vamos continuar. E Paulo continua dizendo: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele vai falando quem é Jesus. E ele continua no versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Todas as coisas existem e permanecem por meio de Jesus. Olha que coisa top. E ele continua, versículo 14. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Só que muitas vezes nós é quem queremos a primazia, irmãos. Sendo que a primazia é para Ele. As primeiras coisas, tudo, Ele é merecedor de todas as coisas. Vamos lá. 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, nele mora, habita tudo o que é completo e verdadeiro. Vamos continuar. E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Ou seja, Paulo está dizendo para os crentes em Colosso: olha só, ele é o que removeu as suas vidas das práticas das trevas e trouxe vocês para perto para entenderem do seu amor. Aí ele continua dizendo: e fez mais, ele se fez o cabeça de toda a igreja. Ele é o primogênito de muitos. Sabe por quê? Porque ele morreu, nós morreremos. E se com ele morrermos, com ele ressuscitaremos. Porque ele morreu e também ressuscitou. Por isso nós também ressuscitaremos. Vamos continuar. E ele fala que mesmo quando nós éramos estranhos, inimigos, e mesmo assim, como a Ana disse, ele nos reconciliou
por meio da sua morte. E tudo isso para quê? Para nos apresentar a Ele mesmo, santos, imaculados, ou seja, sem defeito, e irrepreensíveis, ou seja, sem ter do que se envergonhar, sem ter do que inventar desculpas ou justificativas. E aí Paulo continua no versículo 23, tem uma preposição se ali. Se é que permaneceis na fé. Ixi, aí começou a apertar o calo. Ele vem e revela quem Jesus é. O que Jesus fez. De onde ele os tirou. E onde os posicionou. E agora ele fala, se é que vocês estão realmente posicionados. E aí o versículo 23, eu vou ler aqui para acompanhar com os irmãos. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ele fala, se é que vocês estão mesmo firmados e fundamentados ali. Aí ele começa a abrir agora o quê? Uma repreensão direcionada. E aí no versículo 26 ele fala assim, o ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Antes, Deus se manifestava por símbolos, Deus se manifestava por coisas visíveis, mas ao mesmo tempo invisíveis. Deus se manifestava por enigmas. Ora Deus se manifestava por fogo, ora Deus se manifestava numa árvore queimando, ora Deus se manifestava por uma nuvem, ok? Não tem só a nuvem do deserto, mas tem a nuvem que invade o templo após ser construído. Lá em Crônicas, quando Salomão constrói o templo, e quando eles começam a cultuar, diz que uma nuvem encheu a casa, e a glória de Deus encheu o ambiente. Deus se manifestava de formas ocultas, enigmáticas, que até hoje os homens ficam tentando encontrar descrições para as formas que Deus se manifestava. Deus se manifestava de uma forma louca, botava um homem para dormir e de repente fazia ele sonhar com uma escada, e anjos subindo e descendo. E então Jacó entendeu, aqui é a casa de Deus, vou chamar Betel aqui, vou edificar um altar. Todas as vezes que Deus se apresentava, irmãos, ou era porque haviam altares erguidos, ou era porque iriam erguer altares. Só que de repente, Deus coloca a sua primeira vontade em foco. Não serei mais um Deus enigmático, oculto. Versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, e isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.
Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficiente em mim. Porque Deus agora deseja se manifestar através do seu Filho. E Deus se manifestou aos cristãos de Colosso, aos homens de Colosso, através da revelação de Jesus Cristo. Só que aí tem algo que Paulo se posiciona, dizendo que é através desse que ele tem se cansado e se esforçado para levar o homem a um nível mais elevado de perfeição. Por quê? Porque Cristo morreu, o seu corpo foi sacrificado, para que a Ele mesmo seja apresentado todo homem, como? Santos, imaculados, sem defeitos e irrepreensíveis. E esse deve ser o trabalho de todo ministro do Evangelho, modelar o homem até que se torne perfeito, porque essa é a natureza de Cristo. A imperfeição é a natureza de Adão, é a natureza caída. Mas, vou continuar aqui. Jesus, segura esse trem aí, para de girar. Vamos lá, capítulo 2. Só que o negócio é que esse é o chamado de todo ministro do Evangelho. Mas na maioria das vezes que nós apertamos para modelar, para chamar para a perfeição, não é, irmãos, assim, vou ser perfeitinho de tudo. Não, mas é desejar e buscar a perfeição. Nós estamos andando, buscando viver e alcançar a estatura de varões perfeitos, assim como Cristo é. Vamos continuar aqui agora. E quando nós apertamos, alguns não aguentam, cara, vão embora. Mas eu não posso mudar meu discurso, irmão, porque Jesus virá buscar homens santos, mulheres santas, homens imaculados, mulheres imaculadas, sem defeitos. Virá buscar homens e mulheres irrepreensíveis, ou seja, que não tem vergonha exposta, ou vergonha oculta, ou pecadinhos de estimação, não sei. Eu não posso mudar meu discurso, porque o meu papel é esse, assim como o papel de Paulo. Esse deveria ser o papel de todo ministro do Evangelho: reconciliar e aperfeiçoar. Esse deveria ser o papel. Por isso que nós falamos, não se trata de um prédio cheio de pessoas, irmãos, mas se trata de pessoas cheias de Cristo. Vocês estão entendendo? É tempo que o Senhor está nos chamando para perto. Enquanto nós estamos pensando em multidões, em refletores, em holofotes, em sermos conhecidos, vistos, em fazermos enfim. Mas Jesus está nos chamando, olha, vem para cá, junto de mim. Sabe por quê? Vinde a mim, todos os sobrecarregados e oprimidos, e eu os aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e recebereis descanso para as vossas almas. É só em Jesus, irmãos, que nós aprendemos isso. Mas nós temos mais facilidade de falar contra do que viver a favor do Evangelho. Porque o que a Ana falou aqui, mesmo que você não goste, respeite. Mesmo que você não goste, ame. Porque nós fomos chamados
Nós fomos criados para ser como Ele é. E a nossa convocação é: sede santos, porque santo é o vosso Senhor. Sejam meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Fomos chamados para sermos como Ele. Vamos continuar aqui. Versículo 8 do capítulo 2. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Enredar. Que os nossos corações não sejam capturados, é isso que ele está querendo dizer, por filosofias fabulosas, por contos de fadas, por aquilo que massageia o nosso ego, que faz a gente se sentir, estou felizão. Eu não quero que você saia daqui feliz, eu quero que você saia daqui convencido de quem é em Cristo Jesus e convertido dos seus caminhos. Eu não estou aqui para agradar a homens, estou aqui para fazer a vontade de Deus e para falar aquilo que Ele deseja e para agir conforme Ele mostra, conforme Ele ordena, conforme Ele fala. Vamos falar comigo, pastor, pega essa caneta, amarra lá no poste, senta em cima e fica gritando lá. Eu vou fazer isso, irmãos. Eu não estou nem aí para o que o homem vai pensar ou o que o homem vai dizer. Sabe por quê? Fazendo ou não, vão falar da mesma forma. Nós estamos aqui, irmãos, para sermos aperfeiçoados em Cristo. E como seremos? Buscando que Ele busca. E o que Ele busca é a vontade do Pai. Vamos continuar aqui. Não sejam capturados por fábulas. Não sejam sequestrados por vãs filosofias. Como Paulo fala, por ventos de doutrinas. Que foi falado muito na conferência foi isso, né? Também, né? Não dessa forma, mas é o que deu para a gente entender. Irmãos, Deus está abrindo vozes proféticas para falarem sobre esse assunto, irmãos. É porque Deus já está enojado de muitas igrejas evangélicas. E vou além. Pode ser que Deus esteja enojado, até mesmo com a nossa vida. Pode ser que Ele esteja a ponto de vomitarmos, porque temos causado náuseas ao seu estômago. Eu não posso mudar meu discurso, irmão, porque é isso que fundamenta a sua vida. É isso que irá liberar sobre você salvação ou sentença. Mas aí quem vai escolher uma das duas é você, não sou eu. Vamos continuar. Não seja levado por isso, mas seja levado, sabe, por rudimentos fundamentados em Cristo, porque nele está tudo que nos completa, porque Ele é completo em Deus, Ele é pleno em Deus. No capítulo 3, meu Deus do céu. Versículo 1 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então vós também sereis manifestados com ele em glória. Mas só para quem busca as coisas lá do alto. Dá uma sacudida aí, se tu tiver com frio, joga o mando frio embora. Pensai nas coisas lá de cima, irmãos. Abandone as coisas dessa terra de uma vez por todas. Sabe por quê, irmão? Esse ambiente é um ambiente passageiro. Não é que você não deva buscar ter um bom trabalho, fazer uma faculdade, ter um bom curso, mas que isso não seja sua prioridade, cara. A prioridade do cristão deve ser Cristo. A prioridade do cristão deve ser vir para um culto. Sem hora para ir embora, irmãos. Qual foi o texto mesmo que eles leram, que o Dario leu lá? Que eles ficaram praticamente 6 horas, um culto de 6 horas, irmãos. Neemias, analisando as escrituras por 6 horas, irmãos. E nós, irmãos, mal pegamos isso daqui 6 minutos por semana. É uma vergonha, cara. Como é que queremos ser cristãos dessa forma? Como é que queremos ser moldados por Deus dessa forma? Se fomos ressuscitados juntamente com Cristo, pense nas coisas do alto. Priorize o reino na sua vida. Eu me lembro uma certa vez, quando eu era jovem, um homem chegou para mim e falou assim: cara, você realmente tem certeza que o seu chamado é na adoração? Sim. Se dedique a ela. Não tenha outra prioridade na sua vida. E aí eu virei para ele e falei com ele assim: então lascou. Porque a revelação que tenho é que isso seria usado com a palavra, através da música. Aí ele, então dobrou o esforço. Se dedique. Se você tem certeza do que Deus te chamou para fazer, descruza os braços e cai para dentro, cara. Não tem tempo para perder. Estou falando aqui agora para os mais maduros, mas já foi falado para os que estão começando a caminhar agora, que quem Cristo é. Ele é a imagem invisível do Deus Todo-Poderoso. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele todas as coisas subsistem, porque fomos criados por Ele e para Ele. E se fomos criados para Ele, por que não estamos com Ele? Ah, cara, não dá mais não, meu Deus. Até quando, irmãos, passaremos horas das nossas vidas, dias na nossa semana, semanas nos nossos meses, meses no nosso ano, sem nos relacionarmos com aquele para quem fomos criados? Fomos criados para Ele, irmãos, para adorá-lo, para termos comunhão, relacionamento com Ele. Deixa eu continuar aqui. Está chovendo mesmo, irmão? Se sair agora vai se molhar, então aguenta mais um pouco. Versículo 5 do capítulo 3. Vamos ler. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Eita, nós. Eu penso assim, irmãos, eu não estou achando que Paulo estava falando assim, tipo, quando ele estava escrevendo, a marca no papiro deve ter ficado até mais forte quando ele escreveu essa frase. Deve ter até dado uma rasgadinha. Primeiro ele começou mansinho, pá.
Jesus é assim. Ele é o primogênito dos mortos. Aleluia. Ele vos resgatou das trevas e os trouxe para o Filho do seu amor. Aleluia. De repente, quando chega nessa hora, eu acredito que ele estava escrevendo assim, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mas não assim, mas era. Fazei morrer. Imagina ele sozinho no poço preso. Escreve aí, né? Ele, né? Escreve aí. Escreve aí. Ó. Estava ele e Timóteo, não é isso? Nós iniciamos lendo. Escreve aí. Fazei, pois, morrer. Mas tem que colocar dessa forma aí no papel. Como é que vai colocar? Escreve forte. E que natureza terrena é essa, irmãos? Vamos lá. Prostituição. Prostituição, irmãos, não está ligado. Ali está fornicação, é a mesma coisa. Não está ligado apenas a ato sexual, mas intrinsecamente a ato sexual. Mas está ligado a todas as vezes que nós nos relacionamos com pessoas por interesse. Porque essa é a característica da prostituta. Se relaciona por interesse. Não é por amor. Não é porque queima. Vamos continuar? Deixa eu ler ali, né? Porque a versão é diferente. A impureza. Aí sim, está falando da vida sexual. A impureza. Prostituição, fornicação e impureza estão inteiramente ligados. Deixa eu ler aqui mesmo, vai. Vocês vão acompanhando ali. As palavras vão estar diferentes, mas deixa eu ir aqui. Paixão lascívia, afeição desordenada. Está falando novamente sobre sexo. Lascívia é uma inclinação para os prazeres sexuais. Parece que é hoje, né, que Paulo está escrevendo isso ou não? Meu Deus. Porque hoje é uma apelação, irmãos, para a sensualidade, até nas igrejas, tá? Tem pessoas que já passaram por aqui, que a gente falou um pouco sobre a vestimenta e não ficaram, irmãos. Quer chamar a atenção de quem, cara? Porque para chamar a atenção de Jesus, não é com calça apertadinha, com decotão. Você está entendendo? Para chamar a atenção de Jesus é com um coração humilde, quebrantado. É a ausência da prepotência e o orgulho. E a presença da simplicidade de Cristo dentro de nós. Vamos continuar. Desejo maligno e avareza. Desejo maligno, irmão, deixa eu ver como é que está aqui. Vil concupiscência. Meu Deus, hein? Ali fala sobre uma vontade vil. Ou seja, quando nós queremos praticar o que é maligno. Quando o homem quer praticar o que é maligno. E aí o Senhor fala, aí continua falando, e a avareza. O que é avareza, irmãos? Se resume a isso, mas além disso, irmãos. A avareza é quando eu quero tudo para mim. E a avareza também é quando eu exijo muito do outro e não exijo nada de mim mesmo. Sabe por quê? Já me vejo autossuficiente. Aí já é raiz de orgulho novamente. A avareza entra nisso. E Paulo aqui fala que a avareza é como a idolatria, irmãos.
E sabe, se nós formos analisar lá em Êxodo, nós vamos ver Deus falar que a idolatria é como a prostituição. Se Paulo fala que a avareza é como idolatria, e Moisés fala que a idolatria é como a prostituição, entramos tudo no mesmo lugar, irmãos. Continuamos sendo imorais com Deus e com os homens. Vamos continuar. Ai, Jesus. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ah, cara. Não sei o que você está passando, irmão. Mas quando tem algo que é muito repetitivo na vida de alguém, a única coisa que se resume é: a ira de Deus o alcançou porque é filho da desobediência. Você está entendendo, irmãos? Existem coisas que são repetitivas. Fique atento na sua vida se começar a acontecer coisas repetidas, tá? Nesse quesito assim de coisas ruins, de tragédias. Sabe por quê, irmãos? Não é que Deus queira fazer isso, mas a desobediência atrai as trevas. E se atraímos as trevas, automaticamente atraímos a ira de Deus. Porque a ira de Deus é para as trevas. Vamos continuar aqui. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos. Primeiro ele fala: morra. Ok? Primeiro ele fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza. E agora ele fala: despojai-vos. Sabe por quê? Porque morto não tem herança. Sabe as heranças malignas que às vezes acompanham a vida de alguns crentes? É porque ele está muito vivo ainda. Porque o morto não tem herança. Meu Deus do céu, tá forte esse negócio aqui, não tá? Jesus eterno. Vambora, Deus te trouxe aqui hoje para apanhar, irmão. Eu apanhei pra caramba também antes, tá? Vamos lá. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí ele coloca 2 pontos e começa a acrescentar outras coisas. Porque antes era natureza humana, agora já são heranças. Aí vamos lá. Ira, indignação, maldade, maledicência, misericórdia. Isso daqui é algo que, irmão, isso tem que sair do nosso meio, das nossas vidas. E se alguém se aproxima de você com essa herança, corre, sai fora. Você está pensando, o que é maledicência? Falar mal do outro. Por mais que você tenha todos os direitos, não fale. Isso é uma herança maligna. E Paulo orienta aos crentes de Colosso a se despojar delas. Ou seja, manda embora, joga fora. Sai da presença desses. Entendeu, irmãos? Porque existem muitas pessoas que falam muito dos outros, mas não falam nada de si mesmo. Sabe por quê? Porque querem tirar o foco dele para colocar o foco no outro. Isso é maledicência. Tem gente velha que a gente tem que repreender com isso, irmão. Sabe por quê? São heranças que precisam ser jogadas fora. Você está entendendo? Não é porque a pessoa é uma pessoa ruim, mas é uma herança que precisa ser jogada fora. Só que às vezes, irmão, nós não queremos jogar fora, porque a gente gosta. Entendeu? Vamos continuar.
linguagem obscena do vosso falar. Meu Deus. Isso não tem não no nosso meio não. Tem não. Crentes que falam palavrinhas engraçadinhas e obscenas. Não tem não. Tem não. A gente precisa tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Não mintais uns aos outros. Não, isso também não tem aqui não. No meio da gente tem não, né? Tem não. Ah, irmão, que teve de gente que já inventou uma mentirinha. Às vezes, assim, eu nem coloco pressão, sabe, para perguntar. Por que você não foi no culto? Eu não sou esse tipo de pastor. Mas existem pessoas que, tipo, no outro dia já mandam mensagem e eu já vejo que é mentira, cara. Eita, nós, hein? Jesus, ele fala que quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, né? Eita, joga fora essa herança, irmãos. Às vezes não é nem porque nós somos pessoas ruins, mas é porque já vem uma herança. Às vezes já vivemos num nível familiar de pessoas que tinham o hábito de mentir. E a gente pega esse troço, esse demônio desgraçado, manda embora isso. No nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Estou terminando, tá, irmãos? Até meia-noite acho que vai. Uma vez que vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não no qual pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aqui ele já está falando do seguinte, irmãos, que se morrer e despojar, nem a roupa do corpo você pode ficar. É necessário trocar as vestimentas. Tudo aquilo que lembra o velho homem não pode estar com você. Para que Cristo seja glorificado. Vamos continuar. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e ternos, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Eita, os frutos do Espírito aí. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou. Olha a oração do Pai Nosso aí. Assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é a perfeição, é o vínculo da perfeição. E diz também na primeira epístola de João que todo aquele que ama o seu próximo se pode ver que está sendo aperfeiçoado no amor. Se estamos buscando a estatura de varão perfeito, irmãos, é isso aí. Versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Isso é top, né? Os maridos gostam desse negócio, né? Vamos 19. Maridos, amai vossa esposa, e não as tratem com amargura. Eita nós, hein? Vou falar nada não, vou deixar. Acho que já falou. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Tá ligado, né? Não tô contando aí não, irmão. Vamos finalizar então? Já falou, né? Você vê, isso aqui, a carta é uma pregação, irmãos.
Muitas vezes nós viemos à igreja buscando uma boa palavra, mas na verdade nós deveríamos buscar um bom entendimento todos os dias, porque está tudo aqui, ó. Você não precisa nem abrir o YouTube para assistir uma pregação, né? Você pode abrir o YouTube lá e botar o Cid Moreira para pregar para você. Carta dos Colossenses com a voz de Cid Moreira. E vai começar, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Paulo, ministro do Evangelho. Ele vai pregar para você. A palavra de Deus é a pregação, irmãos. A Bíblia fala. Ela é a boca. Eu vou pedir para fechar a porta lá, por favor. Porque está entrando um vento aqui, está vindo direto em mim. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 2. Há uma orientação de Paulo agora. Perseverai na oração. É difícil, né, irmão? Perseverar, irmãos, é orar, 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 o tempo todo, orar, orar, virou até rap, viu? É orar o tempo inteiro, irmãos. Mesmo que você não receba a resposta que você quer, continue orando. Porque aquilo que eu não conquisto materialmente, eu conquisto espiritualmente. Ore o tempo todo, o tempo todo. E se você estiver orando para que Deus mude o outro, entenda o seguinte, que às vezes Deus não vai te responder, porque o que Ele não muda no outro, Ele muda em você. Essa é a matemática de Deus, irmãos. No final o resultado é exato. Mas para isso nós precisamos estar abertos. Versículo 3: suplicai ao mesmo tempo também por nós. Sabe quem? Nós, os ministros do Evangelho. Sabe por quê? Porque às vezes é mais fácil as pessoas falarem, sei lá, mal de nós, ou que não concordam com alguma coisa, e vai falando, do que orar, irmãos. Porque senão nós voltamos lá atrás, no capítulo 3 de novo, falando sobre a maledicência. Ore pelos ministros do Evangelho. Eles precisam de oração, irmãos. Todos eles. Todos eles. Não fale mal. Ore. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Ore por nós também, para que a nós seja dada a palavra do Evangelho de Cristo, e não a palavra do Evangelho do nosso orgulho, irmãos, ou a palavra de autoajuda. Cuidado com o que você ouve na internet, que pode desconstruir tudo o que o Espírito Santo está construindo na sua vida. Vai para a palavra, vai ler a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia de papel, irmão, dá um jeito, arruma uma. Não fica com Bíblia de celular, não. Porque você começa a ler a Bíblia no celular ali, daqui a pouco você está no WhatsApp, está no TikTok, está no toque-tique, está cheio de tique nervoso, cheio de praga lá, assistindo aquelas porcaria. Você está entendendo? Não estou falando para você acabar com a sua rede social. Se Deus falar isso, acabe. Vai ser uma benção. Se não sabe usar, não use. Jogue fora. Você está entendendo? Pegue algo assim, ó, que você tenha um contato, que você sinta o cheiro, que você ouça o som das folhas, oh maravilha, que você possa pegar um lapisinho de cor, e sair marcando o trem todo, maravilha. Um negocinho que está cheio de boa, coisa boa, para você ouvir instalar da palavra de Deus.
Sabe por quê, irmãos? Tem muita distração para roubar o nosso tempo, o tempo que deveria ser para aquele para quem nós fomos criados. E nós fomos criados para Ele. Uma palavra rápida. Mas é isso, irmãos. Eu comecei e tive que terminar. Fato é que Ele é a imagem do Deus invisível. Pense nas coisas do alto. Fica de pé no nome de Jesus. Pensa nas coisas do alto. Pensa nas coisas lá de cima. Pensa no Senhor, irmãos. Pense nele. Foque no Senhor, irmãos. Foque nele. Busque Ele para a sua vida com intensidade. Porque Ele é o único que pode suprir, sabe, as suas carências, as suas necessidades. Ele é o único. Ele é o único. Como a Ana disse aqui. Não há ninguém como Deus, irmãos. Ele é grande, Ele é diferente. Ela usou essa palavra. Deus é diferente, porque não há ninguém como Ele. Não há ninguém como Ele. E se não há ninguém como Ele, irmãos, significa que Ele não muda. E dentro de mim e de você há um espaço que só encaixa Ele. Não adianta ficarmos buscando outras formas para encaixar, só encaixa Ele. Não caia em contos, não caia em fábulas, mas entre nos rudimentos fundamentados por Cristo Jesus, fundamentado pela palavra, pela Escritura, pelo Espírito, no nome de Jesus. Joga fora, irmãos. Mortifique a natureza terrena. Joga fora as heranças. Se vista com uma nova veste que o Senhor tem para você. Nada que lembre o velho homem. Jogue isso fora, no nome de Jesus. Seja levantado como homem, mulher, cheia do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de misericórdia, de atos de misericórdia, com frutos de arrependimento. Ó Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, venha sobre nós nessa noite, Senhor. Toca os nossos corações, Senhor. Muda, Senhor, as nossas práticas, Senhor. Tira, Senhor, de nós as práticas que as trevas, Senhor, têm imprimido, Senhor, dentro de nós, Senhor, mas que haja em nós uma impressão com tinta de sangue nos nossos corações, nas nossas almas, que a Tua palavra, Senhor, seja impressa dentro do nosso ser, com tinta de sangue, com tinta do Jesus, do sangue do Jesus Nazareno. Ó Senhor, escreve, Senhor, dentro de nós os teus princípios, escreve dentro de nós, Senhor. Sejamos homens e mulheres santos, sem defeitos e irrepreensíveis, homens e mulheres que terão a palavra do Evangelho em seus lábios, terão lágrimas em seus olhos e fogo em seus corações. Que sejamos homens e mulheres que manifestem a Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por ter nos resgatado das trevas. Obrigado por esses irmãos que aqui estão, Senhor, que pagaram um preço, venceram a chuva, venceram o frio, venceram o comodismo, venceram, Senhor, as suas vontades próprias, para estarem aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter resgatado a esses irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Amém. Dê um forte aplauso a Jesus.